Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 21 de Aprendendo Mais, a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamentos. Índice do estudo, item 1, Introdução, item 2, o que é pneumatologia? Item 3, o que é paracletologia? Item 4, as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Item 5, as ações do Espírito Santo no Novo Testamento. Item 6, conclusão. Item 7, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. No estudo de hoje veremos a origem de dois termos que se referem ao estudo sobre o Espírito Santo, pneumatologia e paracletologia. A seguir estudaremos sobre a presença atuante do Espírito do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por fim, veremos o significado dos termos período pré-pentecostal e período pós-pentecostal. Item 2. O que é pneumatologia? Pneumatologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito da pessoa do Espírito Santo, ou seja, é o estudo sobre o Espírito Santo. Origem da palavra pneuma ou pneumatos, do grego, podem significar respiração. Podemos associar essa palavra à palavra pneumonia, que ataca os pulmões, que é o órgão da respiração. Há uma relação nesse termo. No contexto da teologia cristã, assume o significado de espírito. Pneumatos mais logia, do grego, é igual a pneumatologia. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Pneumatos, nesse caso, seria espírito, e logia é uma palavra grega que tem como um dos significados o termo estudo. Então, biologia é o estudo da vida. Pneumatologia é o estudo do Espírito. No caso da teologia cristã, o estudo do Espírito Santo. Item 3. O que é paracletologia? Parácletos, do grego, significa aquele que consola ou conforta. Seguindo o mesmo raciocínio do termo pneumatologia, paracletologia é o estudo do Consolador, que na teologia cristã se refere ao Espírito Santo. Concluímos assim que podemos usar estes dois termos para nos referirmos ao estudo do Espírito Santo, pneumatologia ou paracletologia. Item 4. As ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Veremos a seguir como o Espírito Santo estava em plena atividade no Antigo Testamento. Letra A. No ato da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o texto bíblico diz: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas de uma terra sem forma e vazia. Letra B, no período pré-pentecostal. Entendemos como período pré-pentecostal o período bíblico antes do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Durante o período pré-pentecostal, o Espírito Santo não tinha morada permanente na vida dos servos de Deus. Essa morada permanente somente foi possível depois da morte de Jesus, com a perfeita remissão dos pecados. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. A Bíblia nos ensina que o Espírito do Senhor vinha sobre os servos de Deus no Antigo Testamento e assim os habilitava a realizar determinada obra. B.1. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 14 e 15. Aqui nós vemos que o Espírito do Senhor veio momentaneamente e capacitou Jaziel a entregar uma mensagem para os moradores de Judá, Jerusalém e para o rei Josafá. O texto bíblico diz assim:
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. B.2. Otiniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Está em Juízes capítulo 3, versículo 10. O Espírito do Senhor também vinha sobre os juízes, no tempo dos juízes. Veio sobre Otiniel, veio sobre Sansão. O texto bíblico diz assim: Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. B.3. O casamento de Sansão. Juízes capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. No contexto desse versículo, nós vemos que Sansão matou com as próprias mãos um leão novo que veio contra ele. Observação: em Juízes capítulo 15, versículo 14, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele, com uma queixada fresca de jumento, matou 1000 filisteus. Então, novamente, para realizar uma ação isolada, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Depois que aquela ação, depois que aquela obra foi concluída, o Espírito do Senhor saía, ele não permanecia nos servos de Deus. B.4. Samuel unge Davi como rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Observação 1. No Salmo 51, versículo 11, Davi faz uma oração, porque estava arrependido por causa do seu pecado. O texto bíblico diz assim: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Observação 2. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito do Senhor nos servos de Deus era momentânea, retirando-se depois da realização de um feito. No Novo Testamento, Jesus enviou o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. Paulo nos dá algumas orientações a respeito de nossas atitudes em relação ao Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. O texto bíblico diz assim: Não apagueis o Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Observação 3. O que significa encher-se do Espírito? No texto em grego, a ideia proposta é que essa ação seja contínua, ou seja, devemos constantemente procurar nos encher do Espírito Santo. Essa experiência não deve ser pontual, isolada. Nós devemos ter um constante relacionamento com Deus, pois Ele tem nos dado beber de um só Espírito, que é a água da vida. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13.
Item 5. As ações do Espírito Santo no Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento o Espírito Santo também esteve em constante atividade. Veremos a seguir algumas referências que nos mostram a importante atuação do Espírito do Senhor na encarnação do Verbo Divino, no ministério terreno de Jesus e sobre a igreja emergente, ou igreja primitiva, no período conhecido como período pós-pentecostal, depois do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Letra A. Na encarnação do Verbo Divino, Lucas capítulo 1, versículo 35a, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Letra B. Ungindo Jesus com poder para o ministério. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Letra C. Levou Jesus ao sacrifício na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O texto bíblico diz assim: muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Letra D. Guia a igreja de Jesus na verdade. João capítulo 16, versículo 13. O texto bíblico diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo também dá poder para a igreja testemunhar de Jesus, para a igreja pregar o Evangelho. Item 6. Conclusão. Com o estudo de hoje, nós concluímos o conteúdo apresentado sobre o Espírito Santo. Pode ser que, no futuro, algum estudo complementar seja apresentado. No entanto, o conteúdo apresentado até o presente momento permitirá que tenhamos uma boa fundamentação bíblica nessa doutrina que é importantíssima para o cristianismo bíblico, que é a doutrina bíblica do Espírito Santo. Item 7, quadro resumo do estudo. No item 1, que foi a introdução, uma apresentação do conteúdo. No item 2, estudamos o termo pneumatologia. No item 3, estudamos o termo paracletologia. No item 4, estudamos as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, no ato da criação e no período pré-pentecostal, quando ele vinha sobre os juízes, sobre os profetas e se apossou de Davi, quando foi ungido rei de Israel. Vimos também que a ação do Espírito Santo no período pré-pentecostal era momentânea. Somente no Novo Testamento é que Jesus o enviou para ficar para sempre conosco. Por fim, vimos o que significa encher-se do Espírito Santo. Continuação do quadro resumo. No item 5, nós vimos a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, na encarnação do Verbo Divino, ungiu Jesus com poder para o seu ministério terreno, levou Jesus ao sacrifício, guia a igreja na verdade e habita nela. Vimos também o significado do termo período pós-pentecostal, que é o período depois de Atos capítulo 2. Breve revisão dos vídeos 16, 17, 19, 20 e 21 de Aprendendo Mais, que nós estudamos sobre o Espírito Santo. Lembrando, o vídeo 18 foi o estudo sobre a palavra mundo na Bíblia, então ele não entra aqui. Vídeo 16. Os nomes atribuídos ao Espírito Santo, dentre eles, o Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito de adoção, Espírito da graça, Espírito eterno, o Consolador. Vídeo 17. Atitudes que podemos ter em relação ao Espírito Santo, como resisti-lo, apagar a sua ação em nossas vidas, mentir ao Espírito Santo, tentá-lo e entristecê-lo, blasfemar contra ele, ultrajá-lo e obedecer ao Espírito Santo.
Estudamos sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No vídeo 19, nós vimos a divindade do Espírito Santo, sua onisciência, onipresença e onipotência, os atributos divinos no Espírito Santo, como verdade, amor, santidade e soberania, e vimos as obras atribuídas ao Espírito Santo. Ele atuou na criação, na encarnação do Verbo divino, no novo nascimento, na regeneração, né? Jesus Cristo disse para Nicodemos que nós somos nascidos do Espírito e na inspiração das Escrituras. No vídeo 20, nós vimos sobre a personalidade do Espírito Santo, os atributos de pessoa presentes no Espírito Santo, que sonda as coisas de Deus, fala, ensina, conduz e guia, intercede, dispensa dons, chama homens para o seu serviço, sente ciúme, dá ordens, ama, revela os mistérios de Deus, podemos mentir a Ele, convence o homem do pecado e pensa. Falamos que quem nega a pessoa do Espírito Santo automaticamente está negando a doutrina cristã da Trindade Divina, que é composta, pelas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem nega a pessoa do Espírito Santo automaticamente já está negando a doutrina da Trindade Divina. No vídeo 21, que é o presente vídeo, nós vimos sobre os termos pneumatologia e paracletologia, que se refere ao estudo do Espírito Santo, além de ver as ações do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Lembrando que a primeira citação do Espírito Santo na Bíblia se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e a última em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Observação: por meio deste resumo, nós podemos ver que estudamos muitas coisas a respeito do Espírito Santo. Então, como eu já mencionei, não é intenção nossa esgotar o assunto, mas com certeza o conteúdo apresentado nos dá uma fundamentação forte a respeito da doutrina do Espírito Santo, que é uma doutrina muito visada. O Espírito Santo ele é muito visado, a divindade do Espírito Santo é negada, a personalidade do Espírito Santo é negada. O cristão precisa estar consciente, ele precisa estar habilitado em relação à pneumatologia ou paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo. Precisamos saber falar sobre o Espírito Santo. Precisamos saber pregar sobre o Espírito Santo. E eu creio que esse conteúdo vai contribuir muito para o crescimento espiritual e o crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 21 de Aprendendo Mais, a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Depois de concluído o estudo, achei por bem incluir mais uma breve revisão dos estudos sobre o Espírito Santo, para fazer um resgate sobre tudo que nós falamos. Não deixe de assistir aos vídeos. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.